Saudações, amigos do Ei Guarda! Muito bem. É um personagem das antigas, viu? Tem muita história na história de Osasco. Tem a ver com o esporte, tem a ver com, digamos assim, com parte política, ou muita parte política, porque, na verdade, tudo que tem a ver com o município depende muito da política, né? E hoje ele está realmente atuante nessa área. É o Rosênio. Eu falei Rosênio Vitório. Rosênio de Nazareno Vitório. Rosênio de Nazareno Vitório. Isso. Muito bem-vindo, meu amigo. Olha, Márcio, o prazer é meu estar aqui. E um convite seu é uma obrigação a gente estar, porque você é uma pessoa assim, muito importante, não só para a minha pessoa, mas você é uma pessoa muito importante para a nossa cidade de Osasco. E estar aqui com você é uma honra. Mas, Rosênio, nós estamos aqui no Diário da Região, no Diário da Região TV, que é o prédio do Diário da Região, o Jornal das Antigas. E a última vez que nos encontramos aqui no Diário, eu acho que foi nos anos 90 alguma coisa. Olha, eu acredito que acho que foi 96 ou 98, foi por aí, nessa data mais ou menos. Não tem assim uma precisamente assim, mas foi nessa 96 ou 98. Naquela época você era muito atuante na Liga de Futebol Amador. Isso, eu fui diretor da Liga de Futebol Amador num período de 6 anos, onde a gente que gosta do futebol varzeando, e na Liga, além de eu poder contribuir com o futebol da várzea, o futebol amador de Osasco, a gente aprendeu muito também. Porque lá eu tive assim, uns mestres lá, né? Eu sou de uma época lá que eu peguei o nosso eterno falecido Gastão, que foi uma pessoa que a gente aprendeu muito com ele no esporte. Trabalhei com o falecido Rúbio, Goiano Rúbio. Sim. Trabalhei com o Jair Minucci, com o Zanã. Então, são pessoas assim que, quando se fala de futebol amador na cidade de Osasco, são pessoas que têm todo o conhecimento. Isso que eu ia pontuar, viu, Rosênio? Porque você falou dos principais nomes da história da nossa várzea, né? É verdade, é verdade. Você virou uma página aí, um álbum, né, de recordações, né? São pessoas, eu falo, são os baluartes do futebol amador de Osasco. Né? O legal, Rosênio, é que você lidou com todos eles, né? Soube lidar com todos eles, cada um com temperamento, cada um com estilo de administrar, mas você sempre foi bem moderado, então você soube circular em todos os ambientes aí, né? Esse meu jeito de ser, ele me ajuda muito, né? Porque todo campo que eu penetro, eu consigo sobressair, porque eu sou, como você diz, eu sou uma pessoa eu sou mais moderador. Então, eu não sou aquela pessoa assim que fica interpelando muito, né? Então, eu deixo muitas coisas acontecer, mas eu fico feliz também porque no setor que eu estou, sempre eu sou bem ouvido, né? Então, essas pessoas que a gente sempre convive, eles ouvem muito também aquilo que a gente passa para eles. E quando teve passou essa, vamos dizer assim, esse momento, essa época áurea do futebol amador, né? E com esses grandes gigantes aí, né, que fizeram história. O que aconteceu com o Rosênio depois? Então, eu fiquei na Liga até em 2002. Aí, no final de 2002, no mês de outubro, eu recebi a convite do hoje vice-prefeito de Osasco, Lau Alencar. Ele, na época, era o presidente da FESABO, a Federação das Associações de Amigos de Bairro do município de Osasco, e, à época, ele era o presidente. E aí, então, estava terminando o mandato dele, ele me fez um convite para poder eu estar assumido no lugar dele. Eu até resisti um pouco isso aquilo, mas acabei aceitando. E aí, então, quando eu fui eleito presidente da federação, aí eu cheguei, então, no então presidente da época, o Ozanã, e eu disse para ele, Ozanã, não vai dar mais para mim continuar como diretor da Liga, porque agora eu assumi a federação. Então, são duas entidades muito grandes na cidade de Osasco e o trabalho muito grande. Então, não vai dar para mim conciliar o trabalho. E aí, então, eu me abdiquei da Liga e fui cuidar só da federação. Quando eu conheci o vice-prefeito, Lau Alencar, ele estava nessa função de presidente, né? Isto. Mas na época eu não sei se era associação de bairros, como que era o nome que dava?
Não, a FESABO, ela Sempre fez. sempre O fez. Lau, mas o Lau ele foi presidente da associação. Ele foi presidente da Associação Amigos de Bairro do Jardim Santo Antônio. Isso, quando eu conheci ele é Isso. isso. E ele pegou uma fase bem difícil, um pouco mais difícil do que a minha, porque na época a FESABO não tinha sede. Então, como ele era presidente da associação lá do Jardim de Santo Antônio, então ele, como presidente da federação, então ele atendia as associações lá dentro da associação. Como você fala? É federação? Federação das Associações de Amigos de Bairro do município de Osasco. Então é uma federação que ela reúne todos os... Todas as associações de amigos de bairro do município são filiadas à FESABO. E você tem esse número de quantas associações o Osasco tem? Nós temos lá um cadastro de 185 associações. Uau! Aí, haja visto que, lógico, o cadastro existe. Agora, aí a pessoa fala, pô, Zé, mas onde estão todas essas associações? É muito simples eu responder. Hoje, dessas 185 associações que são filiadas lá conosco, nós temos aí por volta de 80, 90 associações que estão ativas. Porque é muito difícil você fazer o trabalho voluntário. Né? Então, e essa questão da dificuldade de fazer o trabalho voluntário, então sobrecarrega muito o presidente, porque o presidente é o representante daquele bairro lá. Então, todos os problemas do bairro lá, então, tudo vai para ele. E, às vezes, ele tem uma certa dificuldade para poder estar dirimindo aqueles problemas vamos que lá, aparecem. vamos ver como... a gente começou a falar, a gente iniciou falando do futebol amador, e o futebol amador, ele é, como o nome sugere, a liga, né? Isso. Que agrega os clubes. Isso. Né? A linguagem que você está nos dizendo é bem parecida. Tem a federação que agrega as associações as associações, né? Isso. Essas associações, elas são formadas por voluntários, você falou? Todos são voluntários. Nenhum são assalariados, muito pelo contrário. A maioria dos nossos presidentes, ele tira do seu para poder manter o trabalho da associação. Porque não tem remuneração nenhuma. Aí, lógico, tem aquele presidente que tem as suas expertises, então ele vai atrás de um comerciante, atrás de um empresário, e às vezes ele logra êxito de ter esse apoio. Mas não são todas. A maioria trabalha mesmo com a força e coragem. Então, uma associação que é, digamos, da Zona Norte de Osasco, ela leva para a federação as demandas. Funciona, eu sempre falo, a federação ela é como um sindicato. Então, o que acontece? Ela está lá no seu bairro, lá está com os problemas lá, e ela, por si própria mesmo, ela vai tentar encaminhar aquele problema. Quando ela tem uma dificuldade, que às vezes o problema emperra, vamos dizer, encaminha um ofício para a prefeitura. E a prefeitura, às vezes, por um motivo ou outro, está assim, retardando um pouco para poder ser atendida aquela solicitação, então o presidente recorre à federação. Aí a federação intermedia, junto ao poder público, para sanar aquele problema que essa figura do sindicato ajuda a gente a entender melhor. Né? Isso. Então, a federação ela dá esse suporte. Ela dá esse suporte. Quando a entidade precisa fazer um estatuto social, vamos fundar uma associação nova no bairro aqui, então a federação faz esse trabalho. Precisa renovar a ata, a federação faz esse trabalho. Olha, eu preciso encaminhar um ofício para tal setor, a federação também faz. Então, tudo que a associação ela precisa, ela recorre à federação e ela vai encontrar. Eu preciso de um apoio jurídico. Então, nós temos lá um corpo jurídico também que dá orientação para o presidente como caminhar e fazer, trilhar. Essa federação, Rosênio, meu amigo, essa federação ela tem algum atrelamento assim vinculado à prefeitura, alguma coisa com o órgão público? Não, ela não é vinculada à prefeitura, mas ela trabalha com a prefeitura. Entendi. Ela trabalha com a prefeitura. Porque, você vê, como eu falei com você, né, a federação não é a mesma coisa da associação, ela também não tem vínculo empregatício. Não é uma empresa, né? Não é empresa, apesar de que todas as entidades que têm CNPJ é considerado como empresa, mas as associações e a federação é uma empresa sem fins lucrativos. Então, hoje, qual é o elo da federação com a administração pública? Nós estamos num próprio público, onde a sede da federação hoje lá é um próprio público, onde a gente tem a concessão
dada pela prefeitura para nós estarmos lá para exercer o nosso trabalho. Só que a federação não é um departamento da prefeitura, ela não é. Então ela tem a sua vida própria, então a gente que faz as correrias, tudo. Mas a gente também conversa com o gestor, na medida do possível, aquilo que ele pode estar auxiliando a gente. Então, sempre tem acontecido. Então, não é que a federação nós temos que esperar da gestão do administrador para ele fazer ou acontecer, porque não, nós estamos aqui no próprio público, aqui a prefeitura tem que fazer, não. Tanto é que o decreto que nós temos lá, que permite que nós prestamos lá, diz o seguinte, que todas as benfeitorias que tiver de ser feitas no prédio é por conta da federação. Então, se a gente quiser pintar as paredes, se a gente quiser mudar o piso, o que precisar em fazer lá, ou precisar fazer, é a federação. Em geral, é uma regra da prefeitura, né? A gente falar isso na área do esporte, a prefeitura cede o estádio da Vila Olímpia para o Audax, né? Isso. Há décadas, né? Então, tudo que o Audax faz lá no estádio da Vila Olímpia é por conta dele. Por conta dele. Se um dia ele for embora, fica tudo lá. Tudo fica. A prefeitura tinha uma concessão com o Bradesco lá no Jardim Cipava, no Jardim, isso. O Jardim Cipava, que era o centro de excelência, né, do Bradesco, do vôlei e do basquete feminino. O Bradesco fez muitas e muitas melhorias. Quando encerrou o contrato, o Bradesco foi embora, ficou tudo para a prefeitura. Isso, não é isso? É assim que funciona. No decreto já vem bem explícito que todas as melhorias que for feita, encerrou o contrato, fica tudo. Mas você mexe com um universo de pessoas um pouco bem importante, né? Porque 90 associações, você disse, né, ativas. Eu imagino que é muita gente, né? Olha, é muita gente, porque você imaginar, todas elas têm um corpo diretivo de 9 a 11 pessoas. Aí o corpo diretivo. Mas aquela associação lá no bairro, ela congrega todo o bairro. E a maioria dela congrega aquele bairro e o seu entorno. Então, você imagina que um presidente de uma associação, hoje, ele acaba representando ali naquela comunidade ali, ele representa ali uma gama ali não dá para me falar em número, mas você imagina aí, um bairro igual o Jardim Santo Antônio, tem lá a Associação do Santo Antônio. Então, você imagina, além dela congregar o bairro do Jardim Santo Antônio, todo o seu entorno também. Porque onde não tem uma associação meio de bairro, aquelas pessoas que não têm, ela acaba migrando para aquela que está ali. A gente falou do vice-prefeito Lauro Alencar, né? Parece que essa sua atividade, né, vindo lá do futebol amador, e você soube gerenciar muito bem, né? Tanto é que você está hoje fazendo um trabalho assim de resultado na FESABO, né? Que é a federação. Mas parece que não tem como, né? Você está numa área muito política, né? É muito política. É muito política e ainda tem aquela questão, né? Você vê nesse mar de presidentes, quando a gente olha para a questão política, aí você tem que saber costurar. Por quê? A política é uma questão que cada um tem a sua vontade, tem a sua decisão própria, né? Então, eu não posso, enquanto presidente da federação, chegar no presidente e falar, olha, o presidente, o administrador da cidade, ele é de tal partido. Então, mas ele fala, não, mas ele pode ser de tal partido, mas eu sou desse partido. Então, a federação, ela tem que respeitar, e a gente, na nossa diretoria da federação, a gente sempre deixa isso muito bem claro. A federação não tem cor partidária. Não tem cor partidária. É lógico que quando chega na época da eleição, como nós estamos aí avizinhando 2026, que vai ser um ano político com muita intensidade, então a gente conversa com os presidentes, isso, aquilo, olha, nós temos que ver a situação, isso, aquilo, o que é melhor, isso, aquilo, mas sem a gente impor, olha, você tem que fazer isso, porque não é a função da federação. Existe, Rosane, é uma pergunta um pouco mais assim, né, picante, né? Mas existe pressão dos vereadores? Não, pelo menos lá na federação não. Lá na federação não tem, nem dos vereadores e nem do administrador. A gente, olha, esse tempo que eu estou à frente da FESABO, a gente sempre teve decisão própria. Então, quando às vezes, olha, a FESABO está apoiando o X ou o Y, foi decisão da FESABO.
Porque é o seguinte, eu sempre falo, a federação não pode ficar também aleatória ao processo. Sim. A gente não pode chegar e intimar os nossos filiados vem com a gente porque nós estamos certos, esse é o caminho. Não, a gente procura mostrar. Mas se o presidente chegar aí e falar, olha, não, o meu caminho é esse, a gente vai respeitar. Vamos respeitar. A FESABRO nunca teve aquela questão de falar, olha, não atende aquele presidente X não, porque ele politicamente... Não, então não tem esse politicamente. Você está numa grande vitrine, né, aqui em Osasco, né? Além de ser uma área política, né, uma área de lidar com as questões sociais, as questões comunitárias, não é isso? A gente imagina Osasco é muito grande, é uma cidade rica, mas toda cidade rica tem o seu lado de periferia com muitos problemas, né? É verdade. Então, eu acredito que você acaba tendo também uma visão muito geral de Osasco hoje, né? De todas as demandas da cidade. Olha, a gente tem, Márcio, por que a gente tem essa visão e a gente pode falar com propriedade da situação da cidade? Porque a gente trabalha com os presidentes das associações, e eles estão espalhados na cidade. Então, se você falasse comigo, lá o Munhoz Júnior, lá tem a associação lá, então aquele presidente lá, ele passa a situação para nós. Quando eu tenho alguma reunião com o secretário, ou até mesmo com o prefeito, eu sempre deixo claro, olha, a FESABRO, a minha mesa lá tem hora que ela vira um muro das lamentações. Então, os presidentes vão lá, eles me levam as problemáticas, isso aqui. Não. O que a gente está passando aqui para o secretário ou para o prefeito são a voz do povo. E a gente teve já, nesse período que eu estou à frente da federação, a gente já teve história aí de administrador da cidade que, de uma certa forma, ficou assim, durante o período da sua gestão, ficou assim meio que distante da federação. E quando eu falo federação, das associações. Aí, quando chegou na hora que era importante para ele, a coisa deu ao contrário. Né? Nossa, imagina assim, porque a federação trabalha como se fosse um farol aí, né? Dizendo para o poder público, atenção, né? É verdade. É isso. É verdade. Porque você está sendo olhos e ouvidos da comunidade, não é isso? Eu sempre falo, a minha mesa tem época que ela parece o muro das lamentações. O presidente chegando lá, olha, eu estou precisando disso, estou tentando isso. Aí a gente, é aquilo que eu disse para você. Aí a federação faz a parte dela, olha, seu problema está em qual secretaria? Tá, a gente vai lá, senta com o secretário, a gente sempre tem logrado êxito. Então, sempre o secretário tem nos ouvido e, dentro da medida do possível, as coisas vêm acontecendo, né? Essa gestão agora eu não posso dizer a questão de trabalho, essas coisas não vou dizer questão política, porque ainda não se passou. Mas em gestões que passou, a gente alertou muito. Olha, está acontecendo isso, e são coisas que dá para... Só que a gente não foi ouvido na época, né? Mas o resultado lá na frente veio. Então... Em geral, vamos considerar uma comunidade assim bem distante do centro, uma área assim de maior carência. A gente imagina, né, Rosiane, que uma área carente já vem de primeira mão, é violência. É violência, né? É esse quadro que nós vivemos de verdade, quando a gente fala da periferia de Osasco? Olha, quando se fala de violência, a gente vai falar de Osasco, né? Mas aí é uma coisa que está no Brasil todo e Osasco é Brasil. Então a gente sabe a gente conhece aqui em Osasco alguns pontos críticos, né? Alguns pontos críticos que às vezes a gente é apresentado para a gente e a gente fica até pensando como é que você vai se proceder para poder tentar, porque é uma questão de segurança e aí, se você, de repente, se expõe demais, a gente nós não temos segurança. Não tem colete à prova de bala, né? Não temos, né? Então a gente tem que saber conduzir o processo, porque hoje, às vezes eu fico comentando com alguns diretores, nós falamos com relação à segurança, está tão difícil, porque às vezes você vai pedir segurança para quem é para dar segurança para você, e você está acabando se entregando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu falei segurança, violência, porque é um dos pilares de todo político, né? É verdade. Além disso, eles falam de saúde. Olha, ultimamente, na federação,
As reclamações mais prementes que eu tenho recebido é na área da saúde. Da saúde. Área da saúde. Então, por semana, 2, 3, 4 presidentes nos procurando e, pô, presidente, vê se consegue, vê se resolve tal coisa. E a gente vai passando para frente, né? Agora, as reclamações mais prementes é a saúde. A saúde, você tem assim algum exemplo do que o pessoal fala, Roseli? Tipo, acesso a remédios, acesso a posto. A reclamação mais premente da saúde é a fila de espera. Porque você vai no posto de saúde, você é bem atendido, você passa no médico rapidamente, agendou aquele dia, naquele horário, você é atendido isso aqui. Só que o médico vai lá, olha, você precisa fazer isso aqui. Aí você vai lá no balcão, você agenda lá, na sua ficha lá tem 2F, fila de espera. E aí você, só Deus sabe. É 1 ano, 1 ano e meio. Tem presidente que leva para mim cópia do atendimento lá de 1 ano, 1 ano e meio. E aí você vai no corre para tentar E a gente isso. vai, tenta ver com o secretário, com a Secretaria de Saúde, para ver se consegue. Só que a demanda é muito alta. Então, digamos, vamos dizer que a federação consegue levar para a Secretaria de Saúde 2, 3, 4 casos. Mas se você for analisar num todo, então eu acho que essa questão da saúde aí é uma coisa que o nosso prefeito Gerson Pessoa, que eu tenho acompanhado a gestão dele, estou assim, muito feliz, estou achando assim, o esforço, o trabalho dele, a gente sabe que muitas dificuldades que ele encontrou, mas a coisa está caminhando. Então eu acho que ele deveria assim, ter um olho assim, mais carinhoso pela essa questão da saúde, para ver se conseguia amenizar um pouco mais esse tempo de espera para a pessoa fazer um exame. A pessoa tem um exame para fazer aí, eu dou um exemplo da minha casa. Exemplo da minha casa. A minha esposa, ela ficou 1 ano e 3 meses para fazer um sistema de esteira higrométrica. E aí, 1 ano e 3 meses. A minha esposa. Então, eu não estou falando aqui estou falando da minha esposa. Aí depois eu peguei. Porque aquela questão, né? Pô, mas você é o presidente da federação e a sua esposa ficou 1 ano e 3 meses? Não, a gente não tem esse negócio da carteirada, não. A gente faz as coisas conforme tem que ser feito. Se é para ajudar a minha esposa, tem que ajudar o Márcio. Se é para ajudar o Márcio, tem que ajudar. Então é assim que nós fazemos. Minha esposa ficou 1 ano e 3 meses. Aí, quando ela tinha que voltar no médico, levar esse resultado de exame, o tempo apresentou, nós pegamos, pagamos, ela fez particular e levou. Então são esses tipos de coisa que eu aproveito a oportunidade da grande audiência desse programa seu, para poder falar com o nosso querido prefeito Gelson Pessoa, para ele olhar com carinho essa parte da saúde de Osasco, que é uma coisa assim que a reclamação está muito alta. Quem está falando é o Rosênio, né? Meu amigo Rosênio, de longa data, presidente da FESAP, que é a Federação das Associações Amigos de Bairros de Osasco. Então ele está ali como presidente da federação e tem mais de 100 associações envolvidas que formam esse cinturão. E quando ele fala de segurança e de saúde, é porque ele ouve o pessoal dos bairros. É verdade. Então você tem um mapa da mina para todo político olhar e falar, gente, vamos... E hoje eu posso dizer o seguinte, eu hoje, como eu estando presidente da federação, então eu sempre falo, em todos os cantos que eu vou, eu falo, olha, nós temos um privilégio, porque o nosso vice-prefeito foi presidente de Associação Amigo de Bairro, ele foi presidente da federação, essa entidade que hoje eu estou presidindo, o nosso vice-prefeito, Lau Alencar, ele presidiu com maestria, deixou um legado muito importante na FESAB, e ele conhece muito bem toda a dinâmica e a problemática que tem para desenvolver o trabalho da federação. Então, eu aproveito para poder dizer ao nosso ilustre vice-prefeito que olhe com carinho para a federação. Eu ia perguntar isso sobre o vice-prefeito, Lau Alencar, se depois da posse, depois de assumir lá, né, a cadeira como vice-prefeito, se ele foi tomar um cafezinho voltou a FESAP. Não, ele já foi. Eu, inclusive, por várias vezes também já fui no gabinete dele. Ele continua sendo aquela pessoa assim, muito solícita.
E toda vez que a gente, ou eu ligo para ele, ou eu vou fazer uma visita no gabinete dele, a gente sempre bem atendido. Portas abertas, né? Portas abertas, portas abertas. Então, o que eu digo é o seguinte, eu não posso perder a oportunidade de estar aqui num programa de tamanha importância que é esse programa seu aqui, para não pedir aqui de público para toda o olhar carinhoso do nosso prefeito Gelson Pessoa e do nosso vice-prefeito Lau Alencar. O Lau Alencar, na questão das associações de amigos de bairro, porque ele sabe muito bem a importância que elas têm. Então, eu sempre falo, olha, olhando para a federação, vocês podem ter certeza, vocês estão olhando para a FESAB, porque tudo que entra na federação, ela é repassada para as associações. Parece sim que é uma árvore com as suas raízes, com a sua raiz que vai... Isso, vai ramificando. Né? Se a pessoa cuida bem da árvore... Com certeza a raiz está frutificando, né? Tá bem, aí fica solidez, não é isso? Olha, se eu te contar aqui uma coisa que, para nós lá da FESABO, a gente sente que foi muito importante. Em 2017, a FESABO foi convidada para dar posse à primeira diretoria da Federação de Cândido Mota. Então, inclusive nós ajudamos eles lá a fundar lá tudo, eu aquilo ali mandando tudo para eles lá, documentação, qual os procedimentos, tudo aí eles fizeram. Aí no dia da posse, aí nós fomos lá pessoalmente para dar posse para eles. Isso foi em 2017. E agora, quando foi há cerca de 15, 20 dias atrás, eles mandaram um comunicado para mim, pedindo o apoio da federação aqui para ajudar eles lá, porque eles estão lutando lá para criar, lá no município de Cândido Mota, o Centro de Atenção ao Idoso, que, segundo eles, lá não tem muito idoso, porque a população lá é de 35 mil habitantes, e praticamente 60% da população são idosas, e não tem esse atendimento específico, né? Então, eles tiveram lá um encontro com um deputado estadual, que esteve lá na cidade, eles encaminharam um documento para o deputado ficou de ver, e aí eles falaram, olha, pediram para mim, nós conversamos com o deputado, mas como você está aí, você está bem mais perto da Lesp, e com a força da federação aí, poxa, nos ajuda para que a gente consiga, né? Aí a FESAB, da nossa parte, o que nós fizemos? Fizemos um ofício para esse deputado que esteve lá, encaminhamos para ele aqui na Lesp, aqui, endossando o que eles pediram lá, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então encaminhamos um ofício nosso da federação para esse deputado, para que ele realmente, o que ele se comprometeu de ajudar lá, que ele faça, porque é uma coisa assim, importante, né? Então você fez esse meio campo importante aí, não é isso? Fizemos. Dinheiro do retorno já, presidente? Não deu ainda, porque o documento acho que está com uns 10 dias que foi encaminhado para lá, então não recebemos a resposta ainda. Mas eu acredito que vai responder. Mas já está mostrando que é um trabalho assim da entidade, né? Da força da FESABO. Né? Isso. E falando em FESABO, quantos são os heróis que trabalham ao seu lado lá? Olha, a nossa diretoria, nós estamos em 9. Nós somos em 9 diretores, nós temos o Wilson Miranda, que é meu vice-presidente, nós temos a dona Ica, que é a nossa primeira secretária, nós temos a dona Márcia, lá do Açucará, que é a nossa segunda secretária, nós temos a senhora Raimunda, da Vila Menck, que é a nossa primeira tesoureira, temos a dona Maria Silda, que é do Jardim Dávila, que hoje também é tudo Menck, né? Segunda tesoureira, e aí tem o Conselho Fiscal, que é o Daniel, o seu Geraldo e o Jaime, são os 3 conselheiros. E temos os diretores, temos uma diretora social, essa aí ela não é eleita junto com a diretoria, ela é uma indicação da diretoria, que é a Dori, uma pessoa que faz um trabalho excelente lá na área social para a gente. E temos 2 diretores vitalícios, que é o seu Cícero, lá do Jardim Turíbio, e temos o seu Alexandre, que é lá do Jardim Mutinga. Os 2 são diretores vitalícios da FESABO. E a FESABO vive sempre em regime de plantão, reuniões de emergência, ou vocês se reúnem esporadicamente, ou uma vez... Não, a diretoria tem a reunião ordinária. Então, a última quinta-feira de cada mês tem a reunião da diretoria. E aí, se pintar uma emergência, se precisar fazer qualquer coisa assim, a gente
convoca uma E reunião. quando o presidente da associação precisa falar com o presidente, ele tem que esperar essa reunião ordinária? Ou... Não. Não. Um presidente, ele fala 24 horas. Tanto é que todos têm o meu celular, que é o particular, mas é que atendo a todos. E a FESAB, ela tem um grupo, né? Um grupo específico só para os presidentes. Então, nesse Vai na rede social. está na rede social. Ah, Então, entendi. todos os presidentes, então, se ele acessar aquele grupo lá, ele está lá no grupo. Então, esse grupo sempre eu falo para ele, olha, não é para nós ficar aqui, bom dia, boa tarde, porque senão sobrecarrega muito os celulares. Mas é para poder mostrar o que você está fazendo, o que você está precisando, porque eu falo com eles assim, nós temos que trabalhar aqui de mãos dadas. Então, de repente, o Márcio tem a associação dele lá e o Márcio tem alguma coisa sobrando na associação dele lá. Bom, para onde que eu vou destinar isso aqui? Então, eu na minha associação, eu não tenho. Então, eu falo, olha, na minha associação nós estamos precisando disso. Se alguém puder nos ajudar, puxa, aí você fala, poxa, eu tenho sobrando aqui, vou mandar para essa... Faz o remanejamento de Isso. um ajuda o outro. Então, esse grupo foi criado para esse tipo de... E a FESAB fica onde, meu presidente? Nós estamos na Avenida dos Autonomistas, número 2223, centro de Osasco. Bem ali de frente à Igreja Universal. Ah, tá. Tá? Repita de novo, é Avenida? Avenida dos Autonomistas. Você falou a Igreja Universal, aquela perto do viaduto? Isso, bem no pezinho do viaduto ali. Nós estamos de frente. Sim. Ela está do lado lá, nós estamos frente. Nós estamos no sentido Vila Yara. Entendi. Mas no pezinho do viaduto. Entendi. Nós estamos falando, receber com muito prazer um amigo de longa data, né? O Rosênio, lá da Liga de Futebol Amador de Osasco, hoje presidente da Federação das Associações Amigos de Bairros de Osasco, né? Fechando o ano de 2025, 2026, até onde vai seu mandato, Rosênio? Meu mandato vai até 28. Aí sim, tem muito trabalho, hein, meu Tem amigo? muito trabalho. Opa! Muito obrigado, querido. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui nesse seu programa importantíssimo para o município de Osasco. E hoje, com a rede social, a gente pode dizer, é muito importantíssimo para o mundo, né? E podendo a gente falar um pouco aqui da Liga de Futebol, que foi onde eu passei bons momentos, aprendi muito lá. E hoje falando da nossa FESABO, que está aí cuidando das associações. E é o seguinte, a gente sabe das dificuldades, mas é o seguinte, é só levantar a cabeça, estufar o peito que as coisas acontecem. Cuidando da FESABO, você está cuidando de Osasco. A gente está cuidando de uma partezinha da cidade, né? Trabalho Estamos muito importante, colaborando. amigo. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Amigos do Em Guarda.